Hoje eu estou limite não fazer nada de bom. Hoje eu vou fazer algo diferente aqui nesse canal. Hoje eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples, muito fácil de se entender, como Expelliarmus ele matou o Lord Voldemort, um feitiço de desarme, como isso aconteceu. Se você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida, arrebenta o like, eu quero ver esse like subindo igual uma Firebolt. Se inscreva no canal e vamos descobrir juntos como o Lord Voldemort morreu com um simples feitiço de desarme. Para nós explicarmos isso, vai lembrar que Expelliarmus é o feitiço carro-chefe do Harry Potter. Ele usa praticamente para tudo. Se o Harry precisa ir no banheiro, ele vai apontar a varinha pra calça e vai falar Expelliarmus. Vamos agradecer pelo menos que não é Wingardium Leviosa, que aí a gente evita constrangimento. Como Expelliarmus, um feitiço tão simples, ele apenas desarma a varinha do oponente. Como esse raio de luz vermelha que a gente vê lá na batalha de Hogwarts, ele matou o Voldemort. Curioso, vamos voltar pro conto dos Três Irmãos lá em Relíquias da Morte, onde nós vemos a Hermione narrando aquele conto onde somos apresentados a três objetos maravilhosos. Varinha das Varinhas, Pedra da Ressurreição e também a Capa da Invisibilidade. Vamos focar em um só deles aqui no episódio de hoje, tudo bem? Varinha das Varinhas. Ela passou de geração a geração lá dos irmãos Peevel até Alvo Dumbledore, até Draco Malfoy. Vamos entender melhor esse lance de lealdade da varinha. O Olivaras explica no comecinho de Relíquias da Morte parte 2, vocês lembram bem. A varinha escolhe o seu bruxo, Sr. Potter. Isto sempre esteve claro para todos os estudiosos de varinhas. Essa questão da lealdade da varinha, ela é muito importante, mas vamos conhecer melhor agora. Vamos voltar para 1899. O que aconteceu nesse ano? A morte da Ariana Dumbledore, irmã mais nova do Alvo, um momento muito trágico para a vida do professor. A partir daquele primeiro duelo entre os dois, Dumbledore e Grindelwald, o Grindelwald fugiu depois de ter visto toda a confusão e começou a sua grande ascensão na Europa, e nós vemos trecho disso em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. A partir do momento que ele começa a sua ascensão, ele também rouba a varinha das varinhas. A gente vê isso em Relíquia da Morte. Ele rouba do fabricante de varinhas europeu chamado Gregorovitch. Agora Grindelwald tem a posse da varinha mais poderosa de todos os tempos, só que em 1945, no segundo duelo entre Dumbledore e Grindelwald, Dumbledore o derrota e agora ele é o dono da varinha das varinhas. Bem simples, né? Agora a lealdade da varinha tá com o Dumbledore e ele só perderia essa lealdade em 1997. O que acontece nessa data? A morte de Alvo Dumbledore. Mas antes da morte dele, lá na Torre da Astronomia, Snape o mata, dá uma Avada Kedavra, ele cai lá no chão. Nós temos que lembrar que Draco Malfoy desarma o professor. O Draco lança um Expelliarmus e a varinha das varinhas, puf, agora é a lealdade do Draco Malfoy. Só que o Draco nem faz ideia disso, ele nem sabe o que é a varinha das varinhas, ele nem sabe que ele tinha a lealdade da varinha mais poderosa de todos os tempos. Você vai logo entender por que eu tô lembrando de tudo isso. Vamos agora para a mansão dos Malfoy, quando o Harry vai em direção ao Draco e pega a varinha dele. Então agora o Harry é o atual dono da varinha das varinhas. Isso é muito importante, porque no começo de Relíquias da Morte a gente vê o Voldemort meio desesperado. Por que ele tá desesperado? Porque no cemitério em Cálice de Fogo ele enfrenta o Harry, mas ele descobre que as duas varinhas do Harry e do Voldemort são varinhas irmãs. Elas possuem a pena da mesma Fênix, ou seja, a gente é apresentado para isso em Pedra Filosofal. O Olivaras conta isso. Isso é importante demais, porque o Olivaras ele conta isso pro Harry e a gente vê o Voldemort no começo de Relíquias da Morte conversando com os comensais, falando que ele precisa de uma varinha nova, porque a sua varinha não está funcionando direito. Por gentileza, não pense em besteira. Agora a varinha do Voldemort, ele descobre que ela não está funcionando direito, ele até pede pro Lúcio Malfoy. E o Lúcio olha pra ele e fala, mas Lorde, e aí ele dá a varinha pro Voldemort, e ele quebra lá e é um momento muito tenso. O Voldemort tá super confuso, a varinha dele racha na Batalha dos Sete Potters, ele tá bem chateado, ele vai até a prisão de Numengard, onde o Grindelwald tá preso, isso mesmo, o Grindelwald de Animais Fantásticos, e ele vai lá, pede mais informações da varinha das varinhas, e aí o que ele faz? Ele vai até o túmulo onde o Dumbledore está enterrado e pega a varinha e coloca ela pra cima, faz todo aquele feitiço. Uma pena que ele não sabe que na verdade a varinha das varinhas, a lealdade não estava mais com o Dumbledore e sim com o Draco Malfoy, só que depois do Draco pro Harry Potter. E eu acho engraçado que o Lord Voldemort ele vai pra todo lugar e ele nunca acerta quem é a lealdade da varinha. Ele vai até pro Snape, ele mata o Snape por causa disso, gente. Olha isso, que tristeza, quando no fim o Snape não tinha nada a ver com a situação. Mas o que o Voldemort achava que porque ele matou o Dumbledore, o Snape era o atual dono da varinha das varinhas. O Lord Voldemort ele morreu algumas vezes durante os acontecimentos dos livros e filmes de Harry Potter. A primeira delas foi em 1981, no meio da ascensão dele, quando o Voldemort estava mais assim forte, poderoso, ele morre por causa de um feitiço de proteção que ele não esperava. A Lilian faz o feitiço de proteção, o Voldemort vai dar uma Avada Kedavra no Harry e se volta contra ele. Ai, que tristeza, as almas dele, ó, se esvaziaram, alguma até pegou nas cicatrizes do Harry, mas aí não é isso que a gente vai falar hoje. As Horcruxes, elas são muito importantes, porque depois
que todas as Horcruxes foram destruídas, depois que Neville Longbottom matou a Nagini e cortou a cabeça dela, a gente fica até triste em pensar que ela era um ser humano, mas depois o Voldemort, entre aspas, estava pronto para morrer. A sua cabeça deve estar explodindo de várias formas diferentes, mas vamos com calma agora, vamos voltar à pergunta do episódio. Como Expelliarmus, um feitiço de desarme, matou Lord Voldemort? Porque naquele momento em que Harry Potter ele pega a sua varinha, o Voldemort pega a dele e os feitiços se unem, nós vemos o Expelliarmus vencendo o Avada Kedavra e o Avada vai voltando e o Voldemort na verdade morre, ele se desfaz, vai embora. Puf. Tem um motivo para isso ter acontecido naquele exato momento. O que o Voldemort não sabia é que o Harry era o atual dono da varinha das varinhas, a varinha mais poderosa do mundo bruxo, vale lembrar. Depois de o Harry ter morrido, depois de ter voltado à vida, depois da conversa com o Dumbledore, ele sabia que em qualquer duelo que ele tivesse com o Voldemort, depois de todas as Horcruxes dele terem sido destruídas, ele iria vencer esse duelo sem problema algum. O Harry estava com a varinha das varinhas, ele tinha esse poder, ou seja, num duelo tão simples, Expelliarmus versus Avada Kedavra, não tinha essas de Avada Kedavra é a magia mais forte, ele vai vencer o Expelliarmus, não. O Harry tinha uma varinha super poderosa, ou seja, o Expelliarmus dele, ele era muito mais poderoso naquele momento. Expelliarmus é um feitiço defensivo, é um feitiço que vai desarmar o oponente, então meio que ele empurra a Avada Kedavra. A varinha era super poderosa, estamos falando da varinha das varinhas que o Harry estava no atual posse naquele momento, porque ele não previu que o Voldemort assim descobrisse que ele desarmou o Draco Malfoy. É simples, eu falei, mas é complexo, você tem que prestar atenção. Harry Potter vence o grande duelo e salva o dia. Esse é meu garoto, que emoção, parabéns Harry, o Voldemort não previu basicamente nenhum dos seus movimentos. Agora você se pergunta como Expelliarmus matou o Lorde das Trevas, tá tudo explicadinho, redondinho aqui nesse episódio. Logicamente eu não ia voltar, não ia me aprofundar nas Horcruxes, porque eu acho que eu já fiz vídeo sobre isso. Hoje nós vamos focar no Expelliarmus, na varinha das varinhas e por que isso matou o Lord Voldemort. Agora você já sabe explicar, já pode explicar para os seus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. É muito importante que você faça isso. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está começando a ser fã de Harry Potter. Pede para ele se inscrever aqui no canal. Me siga nas redes sociais, meu Twitter e Instagram é Thiago Novaes. Me siga aí, os primeiros links na descrição. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal, o que foi isso? Mal feito, feito e tchau!